Alô, alô. Senhoras e senhores, tripulantes do nosso voo, mochileiros. Agora a coisa ficou séria. Eu, inclusive, resolvi me vestir a caráter, porque essa é uma das aulas mais aguardadas do projeto Doma de Milionário. Se não, a mais aguardada, uma das mais importantes para que você tenha sucesso no produto que você está criando. Agora a coisa ficou séria. Eu não quero ver bolinhas de papel voando aí atrás, não quero ver bagunça, não quero ver ninguém falando na minha aula. Eu quero ver papel e caneta, e inclusive o download que você já vai fazer imediatamente dos arquivos complementares abaixo desta aula, para que você possa, caso queira, caso vá usar o seu tempo na construção do grande vídeo de vendas, o motor na página de vendas que nós ainda vamos criar daqui a pouco, que vai fazer com que você realize um número exorbitante de vendas. É o seu vendedor. O vendedor que ficará 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, trabalhando para você como se ele fosse um escravo. Nós vamos criar esse vendedor agora, ok? Esse vendedor não pode ser criado no modelo MVP. Não é uma mínima versão viável para a gente depois aprimorá-lo. Não. Ele já tem que ser criado no seu poder máximo. Por isso, a coisa ficou realmente séria. Até hoje, no Brasil, eu não vi nenhum curso te oferecer em tantos detalhes um script de vendas milionário, multimilionário, como esse, assim como eu vou fazer com você aqui nessa aula. Você sabe que você tem aquela possibilidade de analisar o seu custo de oportunidade para saber se você é quem vai tocar nisso ou não, ok? Então, pode ser que também você queira delegar isso para outra pessoa, no Orkana, em algum outro site como Freelancer, etc. Delegando para essa outra pessoa ou não, eu sugiro que você assista essa aula para entender os principais pontos, os 42 passos, para ser mais específico, de um vídeo de vendas multimilionário, para que você possa pegar o arquivo, um dos arquivos que está aqui abaixo dessa aula, dos materiais complementares, e enviar para esse freelancer que vá, então, construir essa copy para você. Copy nada mais é do que copywriting, escrita persuasiva, melhor dizendo, no mundo do marketing digital. E primeiro, nós vamos desenvolver essa escrita juntos, com 42 passos, para que depois nós transformemos esse script em um vídeo de vendas, em uma narração e depois em um vídeo de vendas que vai ficar bem aparente na nossa página de vendas, ok? Talvez você já saiba o que é uma VSL, talvez não. Talvez você já tenha visto esses modelos de vídeo de vendas, talvez não. Nessa aula vai tudo ficar muito mais claro para você. Esses são exatamente os 42 passos cruciais, na ordem exata, para você conseguir criar um script de vendas multimilionário. Só para que uma coisa fique bem clara aqui para você, essa aula por si só vale o preço que você pagou nesse treinamento. Ela poderia valer 10 vezes mais do que você pagou nesse treinamento. Você acha que eu estou exagerando? Eu extraí esses 42 passos de 13, 14, 15 produtos digitais que já faturaram múltiplos 6 dígitos. Alguns desses produtos, múltiplos 7 dígitos. Então é óbvio que essa aula poderia valer 10 vezes mais o preço que você pagou nesse treinamento. Vendendo cursos, tecnicamente, entre aspas, idiotas. Coisas que, ao falar para você, você talvez vai questionar o seguinte: meu Deus, eu não acredito que milhares de pessoas te pagaram múltiplos 6 dígitos para ensinar a fazer isso na internet, graças a esse script, ok? Esse script é a prova de falhas, ele é a prova de ceticismos, ele é a prova de objeções que podem ficar na cabeça do cliente, ele é a prova de muita coisa. E não é um script que eu criei sozinho por conta própria. Os 42 passos é a conciliação dos meus 13 produtos digitais, os principais produtos digitais de PLR que eu possuo hoje e que já venderam múltiplos 6 dígitos. E quando eu falo 14, 15, 16 produtos, é porque em outros produtos eu utilizei especialistas com o mesmo script de vendas, ok? Então, esse script está comigo em praticamente todo o produto digital que eu crio. E você vai perceber isso. E isso vai ficar cada vez mais claro para você. Esse script não foi só eu quem criei, ok? Ele é a junção de horas, talvez anos, de estudo que eu já tive com internet marketers americanos, através de cursos e várias outras coisas, para conseguir captar essa exata ordem. Eu mexi um pouco nessa ordem, ou melhor, bastante nessa ordem, de acordo com os meus produtos mais promissores, aqueles que venderam mais, ok? Repito para você, talvez você esteja muito apressado com as aulas e tudo mais, mas isso aqui por si só
vale o preço desse treinamento. Eu poderia chegar aqui e fazer simplesmente o seguinte, te dar uma aula de 5 minutinhos dizendo, aqui embaixo existe um material complementar com o passo a passo dos 42 passos. Eu sei que não faria muito sentido para você, ao abrir esse PDF ou esse material complementar e simplesmente mandar isso para outra pessoa ou bater os olhos, ler e conseguir entender do porquê cada passo está exatamente onde está. A ordem é mais importante do que as palavras. Eu sei que ficariam várias lacunas na sua cabeça. Eu não aprendi simplesmente um script de vendas tão poderoso, o 80-20 do meu negócio, assistindo uma aula de 5 minutos. Ainda assim, eu sei que vários produtores passariam uma aula de 5 minutos para você, simplesmente com material complementar. Ligando o foda-se, faça sozinho. Então, para você que está muito apressadinho, calma lá, porque isso aqui por si só, pela terceira vez, vale o preço desse treinamento inteiro. Ok? Esse é o script de um vídeo de vendas multimilionário em 42 passos. E eu vou passar com você por cada um desses passos. A aula é longa, eu pensei em dividi-las, até em mais partes. Mas pensando bem, se você não tem 1 hora para ficar com a bunda na cadeira, você também não vai ter tempo para fazer dinheiro. Beleza? Então, o problema é seu. Espero que você fique aí e preste muita atenção. Os conceitos básicos de um vídeo de vendas e o porquê o vídeo de vendas realmente supera textos, sozinhos. Muitas pessoas, ao tentarem criar um produto digital inicialmente, se sentem muito tentadas a criarem uma página de vendas com uma carta de vendas simples. E quando eu digo carta de vendas, eu estou dizendo uma página estática com puro texto. Pode funcionar, já funcionou para inúmeras empresas, mas somente para produtos de tickets ultra, mega baixos. Ok? Pode funcionar para tickets altos? Sim, pode funcionar, mas nunca irá superar o poder de um vídeo de vendas. Beleza? O poder de um vídeo de vendas supera qualquer outra tática de venda online com alta escala. Porém, ainda assim existe um poder de conversão ainda maior, que não envolve um vídeo de vendas e eu vou te mostrar. Agora, nessa aula também, como eu já mesmo disse, você vai aprender a como escrever uma carta de vendas de um vídeo de alta conversão a partir do zero, ok? Mesmo que você nunca tenha escrito uma palavra de venda em toda a sua vida, ou seja, você não precisa ser um copywriter caso você opte pelo modo faça você mesmo para também escrever a sua própria carta de vendas. Inicialmente, você terá uma carta de vendas, para depois ter um vídeo de vendas, certo? E em terceiro lugar, não nessa aula, mas nas próximas, eu vou te mostrar como que você vai gravar e produzir o seu próprio VSL, junto com alguns métodos rápidos e simples que irão funcionar mesmo se você não tiver nenhuma câmera de vídeo, ok? Então, você não vai precisar de ter também uma câmera para fazer esse modelo de vídeo de vendas que eu vou te mostrar hoje. Em quarto lugar, também não nessa aula, mas nas próximas, eu vou te mostrar o processo aprovado para otimizar e melhorar a taxa de conversão de seus vídeos de vendas. Isso é algo que por si só já vai te economizar muito tempo e dinheiro. Bom, você vai conseguir criar um vídeo de vendas de alta conversão do zero, mesmo que você nunca tenha escrito uma carta de vendas e tenha medo de aparecer de frente para as câmeras. Você sabe muito bem que quando estamos falando de PLRs, não só PLRs, mas VSLs, na maioria dos casos, você não precisa aparecer da frente para a câmera. As VSLs, como você vai ver daqui para frente, os Videos Sales Letter, vídeos de vendas em cartas de vendas, um resumo mais tradicional aqui para o português, você vai preferir, em muitos casos, mesmo tendo a possibilidade de se colocar de frente para a câmera, não se colocar de frente para a câmera, porque é um modelo de vídeo muito, muito hipnótico, já sendo feito do jeito que ele é. Muitas pessoas acham que os vídeos de vendas VSLs só são nesse formato e estão nesse formato porque são opções para pessoas que não querem aparecer de frente para a câmera ou que não têm um budget muito alto, grana para poder investir em, enfim, um vídeo de maior qualidade. Mas não tem nada a ver com isso. O contrário. Esse vídeo é assim porque ele tem que ser assim, porque com essas diretrizes ele já é um vídeo hipnótico, ok? Agora, antes da gente avançar aqui para o primeiro passo dos 42 passos do script de vendas de uma VSL, um vídeo de vendas, eu queria te perguntar o seguinte, inclusive isso é importante para que você entenda o porquê essa peça que você vai criar aqui nessas próximas aulas é tão importante para o sucesso do seu produto. Esse VSL, ok? Para isso eu queria te perguntar o seguinte, qual é o meio de vendas de maior conversão de todos os tempos? Talvez a primeira coisa que te vem à cabeça não seja a resposta correta. Qual é o meio de vendas de maior conversão de todos os tempos? Resposta, o boca a boca. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, ok? Não há nada mais poderoso hoje que o boca a boca. Talvez algumas pessoas, só porque essas aulas aqui têm a ver com vídeos de vendas, tenham pensado em vídeos de vendas. Eu mesmo falei que um vídeo de vendas converte muito mais do que uma carta de vendas, e isso é verdade. Mas, acima dos vídeos de vendas, acima de outros métodos, está o boca a boca. O boca a boca é a força mais forte para um número de conversão, para um percentual de conversão, elevado
em vendas de todos os tempos. Pense em quantas vezes você já acabou comprando um produto só porque algum amigo, algum parente te falou sobre aquele produto, te falou sobre a experiência, te deu simplesmente a ideia, plantou lá a ideia, a semente na sua cabeça para comprar aquele negócio. Só que ele talvez estava usando e você perguntou, que é isso? Então você sabe que, desde há muito tempo, a força de conversão do boca a boca é muito forte. O que eu quero fazer aqui com essa pergunta é só colocar na sua cabeça até que ponto máximo nós conseguimos ir com um percentual de conversão com a maior escala possível. O grande problema do boca a boca é esse daqui. Ele não possui escala. Você não consegue, como, por exemplo, num vídeo de vendas, ou até mesmo uma carta de vendas, vender a mesma quantidade que você venderia boca a boca. A conversão do boca a boca é muito maior. Porém, a escala é muito menor. Você, obviamente, não vai sair rua fora, Brasil afora, mundo afora, vendendo o seu produto que você está criando aqui por essas aulas, nesse projeto, no boca a boca. Certo? As pessoas também, apesar do seu produto ser muito bom, podem até fazer isso, mas ainda assim não vão te entregar um nível de escala exponencial próximo a, por exemplo, o nível de um vídeo de vendas. Eu poderia vir aqui e simplesmente explicar o poder que um vídeo de vendas tem, mas se eu não referenciar para você e deixar um pouco mais claro as outras coisas que existem ao redor disso, talvez você, de certa maneira, não conseguisse dar a importância correta à necessidade desses vídeos de vendas e ao método que nós estamos utilizando aqui durante essas aulas, ok? Então, tudo que eu acabei de falar aqui tem a ver com conversão versus escala. E para você entender isso de uma melhor forma, saca só esse gráfico. Você tem aqui, eu até desenhei um gráfico em alguma das aulas, é muito simples. Do lado esquerdo, escalabilidade. Do lado aqui direito, na horizontal, a gente tem a conversão. O que eu quero dizer com isso? Imagina que, se você está vendo aqui, no boca a boca, a nossa conversão é absurdamente alta. É exatamente aqui onde, no horizontal desse gráfico, temos o ponto mais distante. Ou seja, a conversão do boca a boca, como eu acabei de dizer para você, é absurdamente alta. Você tem aqui, por outro lado, também algo que te dá uma escala um pouco maior do que o boca a boca, porém, com uma conversão muito inferior, já que ele está aqui no primeiro quadrante. Um cara dançando com fantasia de gorila na rua. Você tentando chamar a atenção das pessoas, sei lá, numa 25 de março, com uma roupa de palhaço. Ok? Aqui do lado de cá nós temos também uma outra peça de conversão que funciona tão bem quanto até mesmo os vídeos de vendas, tá? Mas não tem uma escala tão alta, tem uma conversão muito agressiva e são os webinários ao vivo. Você já deve ter ouvido falar. Se nunca ouviu falar, webinários são simplesmente aulas ali que as pessoas dão sobre um conteúdo e que no final dessa aula eles seguem ali fazendo um pitch de vendas, uma chamada para ação para que as pessoas ali no ao vivo comprem alguma coisa. Perfeito? Possui também uma conversão muito alta. Subindo aqui o gráfico da escalabilidade, nós temos os textos de vendas. Escala é muito alta, ok? A escala está quase no céu, perfeito? Mas a conversão está baixíssima. Olha só onde ele está, nesse quadrante aqui. A conversão é absurdamente baixa em alguns aspectos. Imagina você hoje parar o que você está fazendo para ler um texto de 2, 3 mil palavras, 5 mil palavras na internet. A carta de vendas que nós vamos criar vai ultrapassar muito mais do que 2.500 palavras. Então, nossa, imagina realmente você parar para ler isso num artigo, num modelo assim de site na internet hoje. É muito difícil. Algumas pessoas em determinados nichos que já estão acostumados com leitura até mesmo conseguem parar. Quando o ticket é muito baixo, você também consegue uma boa conversão e escala. Mas quando o ticket é maior, essa não é a melhor estratégia de vendas. Ok? Já do lado de cá, nós temos um quadrante que não existe. Por isso eu coloquei um unicórnio aqui, tá? O que você pode ter com a mais alta conversão, com a mais alta escalabilidade? Se você conseguir encontrar, me avisa, por favor. É muito difícil, quase impossível, se não impossível você encontrar algo que converta tão bem quanto no boca a boca, com escalabilidade máxima, ok? Aqui, em último lugar, nós temos os vídeos de vendas. Repara que ele não chega a esbarrar em conversão aqui com o poder máximo nesse outro quadrante, mas a escalabilidade é absurdamente alta. Me pergunte como eu vendi milhões pela internet sem aparecer. Não foi com boca a boca, não foi com me fantasiando de palhaço, de gorila na rua para tentar vender o meu produto, não foi com webinários, apesar de eu ter usado webinários em várias estratégias e ainda utilizo, ok? Texto de vendas, nem nunca toquei. Só de eu pensar em ler um texto na internet, já me dá ânsia de vômito. Vídeos de vendas é o que eu mais usei até hoje para vender os meus produtos. Vídeos de vendas que não possuem o meu rosto. Esse é o vendedor que trabalhará para você 24 horas,
7 dias por semana, 365 dias por ano, sem parar, vendendo no seu poder máximo, como se você tivesse uma loja aberta em um shopping center. Eu fiz todo esse quadrante aqui para poder te exemplificar bem as opções disponíveis e o que é que eu estou colocando na mesa para você poder fazer agora. Por quê? Porque se eu não explico bem, você com a sua mente de Einstein, superdotado, super inteligente, vai fazer o que muitas pessoas tentam fazer no decorrer de um curso, ser o inovador e tentar fazer algo diferente. Não é mesmo? Pois bem, depois vem falar que não tem resultados. Por isso, eu expliquei bem. Eu espero que você realmente siga toda a nossa estratégia aqui, as próximas aulas, a página de vendas do jeito que eu vou colocar para você, o vídeo de vendas do jeito que ele tem que ficar, não só com a sua escrita, não só com os 42 passos, mas também com a sua edição, ok? Perfeitamente do jeito que ele tem que ficar. Exatamente do jeito que funciona para mim e que eu já tive que testar, refinar por inúmeras vezes para chegar no conceito que eu estou te apresentando hoje. Agora eu vou te mostrar rapidinho aqui os 5 tipos de vídeos de vendas disponíveis. Talvez você ainda não conheça, talvez você até esteja se perguntando, ok, existe o modelo VSL, mas quais outros modelos também eu poderia utilizar, até mesmo com o próprio script que você vai apresentar hoje nessa aula? Legal, boa pergunta. Vou te apresentar aqui só para você ficar ciente. O primeiro modelo é o modelo do qual nós já vamos fazer nessas próximas aulas. Para ser mais específico, é o modelo texto com tipografia cinética. Você vai entender mais daqui a pouco. O segundo modelo é um modelo ilustrado. Talvez você já tenha visto no YouTube, até mesmo esse modelo em alguns vídeos de resumos de livros. É um modelo mais ilustrado, onde a gente coloca vários desenhos de pessoas, objetos, e aquilo, de certo modo, acaba prendendo um pouco a sua atenção. O terceiro modelo, rosto frente à câmera. Ok? O quarto modelo, alta produção, produção Hollywood. Isso funciona também muito bem. Em alguns cenários, em outros não. Nem todos aqui vão funcionar para todo tipo de script de vendas. Perfeito? O quinto modelo, webinários ao vivo. Existem também os webinários automáticos. E agora meus exemplos. Então saca só. Textos com tipografia cinética. Nada mais é do que esse modelinho aqui. Você já provavelmente viu isso em algum produto digital na internet. É exatamente o que nós vamos fazer, ok? Fundo branco, letras pretas, com algumas variações. É um modelo de vídeo também conhecido como VSL feia. É feio, mas vende. É feio, mas funciona. Existem internet marketers hoje com um poder aquisitivo em grana no bolso para comprarem Hollywood inteira, mas eles ainda utilizam este modelo, porque converte muito. Casos de uso típico desse modelo de vídeo. Quando não há intenção de, no seu produto, serviço, demonstrar o especialista frente para a câmera. Quando há a intenção de implantar a história com a narração de áudio a uma carta de vendas comprovada de formato longo, que é exatamente o que nós vamos fazer. O segundo modelo, nós temos aqui o modelo ilustrado. É mais ou menos com esses desenhos aqui, às vezes é com uma mão desenhando vários objetos, pessoas, naquele modelo Draw of My Life, sabe? Você já deve ter visto na internet. E funciona também muito bem. Exige mais trabalho, mas também é um modelo super hipnótico. Não é o modelo que nós vamos trabalhar, não é o modelo que eu tenho em nenhum dos meus produtos hoje, que já venderam milhões. Terceiro modelo, rosto para a câmera. Você já está bem familiarizado com isso. Em alguns casos, o que você pode fazer é, também, sendo especialista, a pessoa que está por trás do seu produto, ou então, enfim, você está fazendo talvez uma coprodução com alguém, essa pessoa pode aparecer de frente para a câmera e, ao mesmo tempo, efetuar mesclagens com o primeiro modelo, ok? Ela aparece de frente para a câmera, demonstra autoridade, demonstra a existência de uma pessoa por trás daquele produto e depois entra com a tipografia cinética, com a VSL propriamente dita. Em quarto lugar, aqui nós temos um modelo de alta produção. São aqueles vídeos de 3 minutos, 2 minutos, até de alguns segundos, 15 segundos de alta produção que você vê em super propagandas na TV, ou enfim. Tem aqui um exemplo de um produto de barba americano que, enfim, tem o Old Spice também, talvez você já deva ter visto, que ali tem uma alta produção e é uma coisa que às vezes fica até viral, né? As propagandas mesmo de cerveja, com todo aquele cenário e tudo mais, é o que eu estou falando sobre alta produção. Geralmente não é aplicada para esse modelo de script do qual nós estamos falando hoje. Perfeito? E no quinto lugar e último lugar, nós temos aqui os webinários. Você já deva ter visto, talvez, os webinários, naqueles formatos onde você vê uma página que está te oferecendo uma aula, que acontecerá, na maioria dos casos, ao vivo. Você coloca ali o seu nome, seleciona o horário e participa. Acontece que no final, eles têm um nome também de workshop, eles trocam vários nomes. No final, você é sempre ofertado ali a um produto digital ou, enfim, qualquer tipo de produto. Perfeito? Bom, esses são os 5 modelos. Agora, saiba que, como eu disse, existe sim a possibilidade de efetuarmos
uma mesclagem entre todos esses modelos. Perfeito? Então, não existe uma regra absoluta para, ok, nesse script você sempre deve seguir esse modelo de vídeo. Você pode sim fazer uma mesclagem. Perfeito? Eu já efetuei várias vezes nos meus vídeos, mas em nenhum dos PLRs eu simplesmente saí do primeiro padrão. Texto com tipografia. Tá? Por que você deve usar um vídeo de vendas? Em primeiro lugar, porque o vídeo é mais convincente e persuasivo do que qualquer texto. As pessoas vão ouvir a sua voz, vão ouvir a entonação, elas vão sentir a emoção com mais sentidos abertos, ok? Em segundo lugar, vender através de vídeos é mais rápido e fácil do que por texto. Eu não estou falando para você, a pessoa consegue comprar mais rápido através de um vídeo do que através de um texto. A leitura, em muitos casos, é cansativa, demorada, etc. E, em último lugar, o vídeo te oferece mais controle sobre o fluxo de vendas. Você consegue analisar de uma forma muito mais rápida isso. Legal. Agora nós vamos para o script de 42 passos, que pode ficar dividido aqui entre duas aulas, porque é muito extenso. Ao invés de, como eu falei no início dessa aula, eu chegar aqui e simplesmente te jogar os 42 passos com vários exemplos abaixo da aula simplesmente para você seguir fazendo sozinho a partir dali, eu sinto que tenho a obrigação de ler com você esses exemplos e dar algumas dicas em cima disso para que você entenda o porquê esses passos estão ali, bem onde eles estão. A primeira coisa que eu quero te falar, antes de entrar aqui logo no primeiro passo, é o seguinte. Talvez você vá sentir nestes passos, que são milenares, por assim dizer, que algumas coisas podem não soar tão persuasivas para o seu cliente final, porque você está se colocando à frente do seu cliente, do prospecto. Ok? Você está pensando com a cabeça dele, mas entenda que vocês são pessoas separadas. Talvez você pense, isso aqui está parecendo muito idiota para que alguma pessoa consiga acreditar. Ok, pode parecer idiota para você, mas esses 42 passos aqui não estão aqui à toa. Perfeito? Esses passos estão parecendo... Esse passo aqui pode parecer muito idiota, acho que as pessoas não vão acreditar nisso. É melhor escrever do meu jeito ou até mesmo excluir. Bom, sabichão, Einstein. Cada um desses 42 passos aqui não estão aqui para cumprir tabela. Eles não estão aqui para encher linguiça. Eu poderia ter feito esse script com simplesmente 10 passos, de uma maneira completamente resumida, de um vídeo de vendas de 30 minutos, como são, na maioria dos casos, o tamanho desses vídeos que eu tenho em cada um dos meus produtos. Mas não. Eu me sinto na obrigação também de deslacerar o máximo possível cada um dos pontos principais na ordem exata para que você tenha um vídeo de vendas de sucesso e possa ter resultado com esse programa. Então, mais uma vez, eu sou enfático nisso e até mesmo um pouco chato, prolixo, porque eu sei que muitas pessoas tentam fugir do que é apresentado por pensarem com a cabeça delas. Mas as 200.000 pessoas disponíveis que podem comprar o seu produto estão pouco se lixando para o que você acha bom, para o que você acha idiota, para o que você acha ruim. Então, só siga o plano, pelo amor de Deus, ok? Não procure se desviar disso aqui. Esses passos estão aqui numa ordem correta, sincronizada e perfeita. Por mais que você ache idiota, coloque-os na sua carta de vendas. Algumas coisas no marketing digital não devem ser mudadas. Essas coisas são gatilhos mentais. Gatilhos mentais são milenares. Vão continuar funcionando nos próximos 100 anos, como já funcionaram há milhares e milhares de anos atrás e vem funcionando. Então, você não vai ser a pessoa que vai tentar mudar o DNA humano, né? E como as coisas funcionam. Por isso, faça conforme está aqui. Se é que você está criando aí um produto de PLR. Perfeito? Eu vou te falar, eu fico puto com como eu imagino que outros produtores fariam essa aula. Cara, a pessoa chegaria aqui e simplesmente jogaria ao ar para você esses 42 passos, ou 10 passos, e falaria, beleza, constrói seu vídeo de vendas. E eu tô aqui, cara, me esforçando para fazer isso, e a galera fica enchendo o saco ainda com a me apressando, cara, para chegar no destino final logo, como se eu não tivesse preocupado em entregar algo de qualidade. Pô, vai. Vamos lá. Às vezes dá vontade de fazer, sabe o quê, Dudu? Cara, dá vontade de só soltar o conteúdo como esses caras fazem aí numa câmera mesmo, frontal, sabe? Pegar o celular e gravar na frontal, sem lapela, sem fazer nada. Sabe, cara? Porque a galera não dá valor, cara. Não dá valor a esse tipo de conteúdo. Cara, eu nunca vi isso aqui sendo passado desse modo em um curso. E ainda vão ficar apressando. Então, vamos lá. Primeiro passo, atenção, abertura. Muito importante. É aqui que você vai fazer uma grande promessa. E toda grande promessa também deve seguir de uma prova tão grande quanto a promessa. Ok? É aqui que você também pode chamar a atenção com uma história e colocar
uma questão para interromper o padrão. Sabe o que algumas pessoas fazem quando vão tentar scriptizar sozinhas os seus vídeos de venda, sem seguir uma ordem, um padrão, algo já, enfim, validado? A primeira coisa que elas fazem é: oi, tudo bem? Eu me chamo Fernando. E nos próximos minutos, estou pouco se lixando para o seu nome, para quem você é e para o que você faz. Me conte o porquê eu, aqui sentado num ônibus, usando o meu 3G, quero ouvir o que você está falando para resolver o meu problema. Eu quero o meu problema solucionado. Eu não quero saber quem é você. Você tem 5 segundos para prender a minha atenção. É assim que as pessoas pensam ao abrir uma página, um vídeo, a começarem a saber mais sobre o que você criou de gancho para elas. Está lá no anúncio, ok? Cliquei. Legal, eu tenho esse problema aqui, eu quero aprender a parar de fumar. Legal, vou assistir esse vídeo aqui, tá? Esse cara acha que vai conseguir fazer parar de fumar com um vídeo. Deu play. Oi, eu sou fulano de tal. Dormi. Ok? Já dormi, já saí do seu vídeo. Não quero saber quem é você. Não me interessa se você é o diretor da Petrobras, se você é o Elon Musk. Eu quero o meu problema solucionado. É isso que as pessoas querem. Quer saber por que eu vendo milhões pela internet sem aparecer? Sem ter uma figura por trás? Vai solucionar? Ok, então não fica de papo furado. Ninguém quer saber quem é você. Perfeito? Você também pensa da mesma forma. Não seja hipócrita. Por isso que segue o exemplo. Promessa. Um exemplo de promessa, tá? Você tem a sub-headline ali em cima do primeiro passo, que é chamar a atenção, apenas com a abertura. E logo abaixo nós temos vários exemplos na sub-headline. A grande promessa, prova, história, colocar uma questão, interrupção de padrão. O que eu vou fazer com você aqui nos próximos slides desses passos é ler definitivamente junto com você alguns exemplos. Exemplos que eu tive que gastar horas, horas e horas e horas para extrair dos meus produtos mais promissores, aqueles que mais vendem hoje. Em alguns casos, eu simplesmente escrevi para você o texto e coloquei algumas lacunas a serem preenchidas, das quais você simplesmente vai poder copiar o texto e preencher essas lacunas de acordo com o seu produto, com o que você procura vender. Perfeito? Então, você vai ver que daqui para frente vão existir vários modelos de exemplos. Exemplos que eu extraí dos meus próprios produtos e exemplos que, enfim, são textos ali que você pode copiar do mesmo jeito e preencher algumas lacunas. Eu demorei muito para poder fazer isso. Exemplo de um produto de emagrecimento para você chamar a atenção logo no início do seu vídeo. Veja como você pode perder 4,5 kg em 10 dias comendo apenas bolo de chocolate. Você falou isso aqui em quanto tempo? Veja como você pode perder de 4 a 5 quilos em 10 dias comendo apenas bolo de chocolate. 6, 7 segundos. Agora eu vou te mostrar um exemplo de prova. Como você pode iniciar um vídeo de vendas interrompendo o padrão, chamando a atenção com algum tipo de prova. Aqui está uma captura de tela da nossa conta do Facebook e, como você pode ver, geramos mais de 250 leads com apenas R$ 2,07. Só para ficar claro, isso não é R$ 2,07 por lead. Este é o valor total que gastamos para gerar as 250 leads. E agora eu vou te mostrar como fizemos isso. Ok, passamos aqui de 5, 9 segundos, precisamos de 3, 4 slides para apresentar o contexto, mas você com certeza conseguiu prender a pessoa aqui logo no primeiro slide. Você foi direto ao ponto. Próximo exemplo de história. Eu me lembro como se fosse ontem. Era uma noite de domingo e eu tinha acabado de colocar meus filhos na cama quando o telefone tocou. Quando eu atendi, fiquei surpreso ao ouvir a voz do contador do outro lado da linha. Repare que o narrador terá aqui, obviamente, como eu vou te mostrar nas próximas aulas também. Claro, eu sou muito detalhista, né? Tem que colocar ênfase para que a coisa fique mais dramática. Perfeito? Isso é muito, muito importante. Eu vou te mostrar também nas próximas aulas, até mesmo na aula sobre edição, como é que você pode, inclusive, inserir algumas imagens simples, ilustrativas, para que o texto ainda fique mais persuasivo, o vídeo fique mais persuasivo. Como eu poderia ter inserido a imagem de um telefone aqui agora na tela. Próximo exemplo, se eu não me engano, é o último, de pergunta. Você já se perguntou por que algumas pessoas podem comer o que querem e nunca ganham 1 quilo a mais? E outras pessoas como você e eu engordam só de olhar para uma comida? Dá para colocar alguma imagem também de uma comida gostosa. E, enfim, nota. Tenha cuidado com este exemplo e certifique-se de saber a resposta a qualquer pergunta que fizer. De que você está fazendo a pergunta que o seu público já faz a ele mesmo. Ok? Então não adianta você simplesmente fazer uma pergunta que não tem conexão com uma pergunta que o seu público... Quantas mulheres não pensam assim? Seja inteligente para fazer a pergunta que o público já está fazendo. Ok? Na verdade, nós temos ainda mais um exemplo e olha que nós nem saímos do primeiro passo.
a atenção, a abertura, ok? Padrão interrompido, esse é o próximo exemplo. Essa é uma máscara de cabeça de unicórnio. E nos próximos 2 minutos eu vou te mostrar por que esse brinquedo ridículo é a chave para você aumentar suas vendas. Esse tipo de exemplo exigiria obrigatoriamente uma imagem. Essa é uma máscara de cabeça de unicórnio. Teria uma imagem sobre isso na tela. Você já prendeu a atenção da pessoa. Como assim? O que isso tem a ver? Então, você poderia usar isso para qualquer tipo de nicho, praticamente. Agora sim, nós vamos para o segundo passo, que tem o nome de identificar o problema. Estabeleça completamente o problema, apresente o herói. Eu acho que já está muito claro para você que tudo o que você está fazendo é solucionar um problema. Todo o produto procura solucionar um problema. Mas, Finch, eu estou vendendo... Pense direito. Você está solucionando um problema. E o que a gente vai fazer nesse próximo passo é retificar esse problema, intensificar esse problema, reconhecer esse problema, trazê-lo à tona mais uma vez. Mas, Finch, o meu público já sabe que eles têm esse problema e tal. Você está fazendo o que eu falei para não fazer. Não pense com a sua cabeça. Por mais que eles já saibam, estejam literalmente carecas de saber sobre esse problema, quanto mais você fala, mais evidente ele fica. E mais, a fim de querer uma solução, as pessoas também podem ficar. Legal? Então, identificar o problema. Vamos para o primeiro exemplo. Esse exemplo é para um produto de software. Você está cansado de postar no Facebook dia após dia com pouco ou nenhum resultado? Exemplo 2 para um produto de perda de peso. Eu meio que segui esse exemplo aqui em cima do produto que eu criei com você nas últimas aulas, Ketox 30, ok? Você já experimentou todas as dietas sob o sol, mas o peso sempre parece voltar? Eu estou falando novamente do problema, identificando o problema. O quanto isso não é forte para uma pessoa que já tentou emagrecer, para uma pessoa que tem um problema de estar acima do peso. É muito forte. Está pensando de volta em pular o passo só porque você sabe que as pessoas estão carecas de saber que estão gordas? É claro que você deve colocar a faca na ferida. Você deve lembrar do problema. Legal? Agora a gente já vai para o terceiro passo. Agrave o problema. Na verdade, é aqui que a gente vai pegar a faca e cutucar a ferida da pessoa. No bom sentido. Ok? Agora, você vai vir com fatos, exemplos, demonstração e história. Como assim, Finch? Vamos lá. Exemplo 1. Como que a gente agrava o problema? Exemplo de software, um produto de software. A má notícia é que você não está sozinho. De acordo com os próprios dados do Facebook, menos de 1% da sua base de fãs verá suas postagens. De acordo com os dados do Facebook. Olha o quanto isso é forte. Eu estou agravando mais o problema, mostrando uma coisa um pouco mais racional. Os próprios dados do Facebook me mostram que menos de 1% das pessoas verá suas postagens. E você está aí postando todo dia como se fosse um idiota, ok? Exemplo 1. Ainda sobre produto de software. Então, não é a sua imaginação. Todo esse trabalho realmente foi para nada. Próximo exemplo, livro de perda de peso, produto de emagrecimento. Você provavelmente sabe que numa roda de amigos, ao tentarem lembrar do seu nome, sempre usam a expressão aquela gordinha, como um ponto de referência à prova de falhas para saberem de quem exatamente estão falando. Um dia, eu ouvi de amigos numa mesa de bar que não sabiam que eu estava na mesa logo ao lado. Esse é um ponto também de história. Eu utilizei o exemplo aqui de história, como está bem descrito aqui na subheadline desse terceiro passo, tá? Que é agravar o problema. Bom, próximo passo, apresente a solução. Perfeito, você identificou o problema, agravou o problema, agora você vai apresentar uma solução que não é imediatamente a solução do seu produto. Ela já, de antemão, vai remeter a algo que está ligado ao seu produto. No VSL, nós não temos o objetivo de inicialmente falar da nossa real intenção. Nós temos a intenção de instruir a pessoa, de contar uma história, de mostrar do porquê nós conseguimos chegar àquela solução específica para termos aquele produto. Só assim, então, fará muito mais sentido para a pessoa comprar aquele produto de você. Então, nós não queremos bancar o vendedor logo de início. As pessoas precisam, inicialmente, criar uma conexão com você, beleza? Por isso que, em apresente uma solução, eu não quero dizer que, inicialmente, você vai já falar do seu produto. Olha, eu já passei por tudo isso e, enfim, criei o produto tal. Não. Primeiro exemplo, produto de software. É por isso que eu desenvolvi a minha própria ferramenta de espionagem no Facebook, que diz exatamente o que você precisa postar e quando postar. Chama-se Spy Master 5000. Produto de perda de peso. Observe que no exemplo anterior, eu posso ter até comentado o nome do produto, mas eu nem sequer citei que estou aqui para vendê-lo, etc. A ideia, além de você parecer que quer instruir a pessoa, é de literalmente instruí-la. Mostrar um conteúdo antes
que ela possa até mesmo já achar valioso, como algo que ela possa aplicar, e ainda nós vamos chegar nessa etapa, para que você possa até mesmo usar do pretexto, né, entre aspas, de que esse seu vídeo não é simplesmente um vídeo de vendas, é uma aula. O público frio entenderá que você ali está dando uma aula para a pessoa já ter algo em mãos a solucionar o seu problema. E é isso que nós vamos fazer, como eu disse, nos próximos slides também. Exemplo 2, livro de perda de peso. É por isso que eu criei uma dieta que me permite perder peso enquanto como bolo de chocolate e chama-se a dieta de bolo de chocolate. Próximo exemplo, estabeleça autoridade. É aqui, só aqui, ok, que nós vamos nos apresentar. Pô, mas não era no início do vídeo? Não. O início do vídeo não é o momento exato para você se apresentar. As suas credenciais pouco interessam as pessoas que estão ali aflitas para terem os seus problemas solucionados. Observe o seguinte, ponto interessante. Eu estou te dando alguns exemplos aqui, mas é óbvio que, de acordo com o que você procurar contar, de acordo com o produto que você possui, com a história que você possui naquele momento, é óbvio que você terá uma quantidade de slides, às vezes, menores do que os meus exemplos ou maiores. Você só deve tomar cuidado para procurar ser o mais objetivo possível, enfático, direto, ainda assim com uma dramatização, obtendo ali os certos gatilhos mentais que farão as pessoas se manterem presas no seu vídeo, perfeito? Então, você deve procurar encontrar o equilíbrio perfeito entre objetividade com dramatização, ok? Para que você não seja prolixo demais, muito amplo no que você está querendo dizer para as pessoas, senão você vai acabar sendo chato, tá? Procure navegar muito em cima dos próprios gatilhos mentais que você já está vendo aqui na aula e também no arquivo que você tem complementar. Você pode também mantê-lo aberto junto comigo nessa aula, que está logo abaixo aqui do vídeo. Perfeito? Ali, inclusive, há outros exemplos que não passarão na minha tela e que você pode simplesmente dar o Ctrl+C, Ctrl+V e logo na frente, nessa mesma planilha desse material complementar, você pode ir simplesmente preenchendo as lacunas. Isso se, repito, você é quem estiver criando a sua própria cópia, sua própria carta de vendas. 5, estabeleça a autoridade. É aqui que nós vamos apresentar nossas credenciais e dizer pela primeira vez: olá, eu sou o Thiago Finch e nos últimos 36 meses gastei mais de 6 milhões do meu próprio dinheiro em testes de marketing. Legal, agora eu sei quem é você e eu acabei de estabelecer autoridade. Finch, para um PLR, nessa parte eu não teria que me apresentar como uma pessoa que entra de frente para a câmera? Não. Finch, eu tenho um PLR, como você mesmo está me instruindo desde as últimas aulas a criar. Nessa parte, é o nome de quem que eu colocarei? Você colocará o nome de um pseudonome, tá? Fictício do autor daquele conteúdo. É algo completamente legal, não há problema nenhum você fazer isso. É o que eu faço em todos os meus produtos que não possuem um rosto. Então, existe ali por trás um pseudonome. Legal. Segundo exemplo aqui, ainda do quinto ponto, do quinto passo, estabeleça autoridade. Segundo exemplo aqui, perda de peso ainda no quinto passo, estabelecendo autoridade. Saca só. Meu nome é Pan, eu costumava lutar com o meu peso. Aqui mesmo, quando eu colocar entre colchetes para você, todo exemplo que você vê assim, é justamente referenciando alguma foto que você pode colocar ou o texto que você simplesmente teria que substituir aqui, podendo utilizar ainda parte desse texto aqui, simplesmente inserindo entre os colchetes algo sobre o seu produto, sobre a sua solução. Perfeito? Então aqui, por exemplo, eu coloquei para você referenciar uma foto. Legal. Mas agora, olhe como eu estou magra, graças à dieta de bolo de chocolate. Muito forte isso daqui. Bem interessante. Então, no estabelecer autoridade, nós fazemos duas coisas. Nos apresentamos e ainda nos enaltecemos, né? No sentido de, olha como eu estou hoje. Nós já estamos meio que pegando um atalho e dando um spoiler de muita coisa que nós só ainda vamos dizer no final desse vídeo de vendas, para gerar curiosidade. Nós estamos abrindo loops inconscientes na cabeça das pessoas. Então, a pessoa vai pensar, nossa, olha o quanto essa pessoa era gorda. Ou, nossa, olha o quanto essa pessoa era fracassada. E olha como ela está agora. O que será que aconteceu? Eu quero entender como ela chegou até aqui. Eu quero que ela me ensine os passos para que eu também possa, enfim, aplicá-los. E você está abrindo loops inconscientes o tempo todo aqui, no decorrer do seu vídeo de vendas. Sexto passo, ligando a modéstia. Esse é um ponto bem interessante. Você não pode negligenciar isso aqui. Ainda mais porque você acabou de fazer o quê? Se enaltecer. Você acabou de ligar o seu ego, de certo modo. Você mostrou para a pessoa onde você estava
e acabou de aumentar a sua autoridade, mostrando onde você está no passo anterior, certo? A depender do quanto você tenha conseguido evoluir na cabeça das pessoas, elas podem imaginar que você é inalcançável. E isso não é muito bom. Então, o passo anterior ele traz algo positivo. Nossa, olha quanta autoridade essa pessoa tem. Olha quanto resultado ela tem. Ao mesmo tempo, algo negativo. Nossa, é impossível chegar ali. Não. Nossa, eu não vou conseguir emagrecer tanto assim. Eu já tentei de tudo. Essa pessoa tem algo especial. Essa pessoa, por ter tanto dinheiro, pode ter recebido alguma ajuda. Essa pessoa é inteligente demais. Eu não sou tão inteligente assim. Então, o que você deve fazer é ligar a modéstia. E ligar a modéstia nada mais é do que criar uma conexão. Eu sou igual a você. Eu passei pelos mesmos problemas. A nossa diferença é que eu acabei encontrando uma solução. Talvez eu tenha pelejado mais no processo, persistido mais. E talvez eu tenha até tido alguma sorte para poder chegar onde eu cheguei hoje. Então, você vai meio que ligar a sua modéstia, porque você não quer parecer intocável ou inalcançável. Mostre também ser de carne e osso. Perfeito? Primeiro exemplo do ligando a modéstia. Vamos dizer que esse é um produto meu, ok? Eu nem sempre fui um gênio das vendas online, como dizem. Na realidade, longe disso. Blá, 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 blá. Próximo passo. Ou aqui você pode ser um pouco mais enfático, como por exemplo, exemplo 2, livro de perda de peso. Sabe o que é engraçado? Eu sempre recebo comentários como: você provavelmente sempre foi uma falsa magra. Esse é um termo, inclusive, que várias pessoas conhecem aí no mundo do emagrecimento. Sempre teve facilidade para emagrecer ou pagou por procedimentos caros, enquanto, na verdade, não foi bem assim. Blá, 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 blá. Então aqui você vai descer o seu nível para se colocar ao lado da pessoa que também é de carne e osso, assim como você, e está te ouvindo. Perfeito? Sétimo passo. Conte a história por trás. Bom, nós vamos começar a fazer algo aqui que vai muito além do que só contar uma história por trás. Não só nesse passo, mas em alguns próximos passos, nós vamos fazer a mesma coisa. Contar uma história. Olha só, já foi cientificamente comprovado que os seres humanos adoram histórias. Os maiores líderes desse planeta, não de hoje, mas de todos os tempos, de milhares de anos atrás, sempre utilizaram uma excelente técnica para prender a atenção das pessoas. Histórias, parábolas. E quando eu já falo parábola, talvez um grande nome te venha à cabeça. As pessoas cientificamente aprendem muito mais ouvindo histórias do que simplesmente ouvindo termos técnicos, racionais, para se provar um ponto, uma argumentação, a existência de algo, porque algo é assim. As histórias comovem muito mais. Quer só um exemplo do quanto isso é importante? Presta bem atenção. Pense aí numa matéria que você odiava na escola. Pode ser o português, por exemplo. Digamos que nas aulas de português, seu professor simplesmente colocasse para você o significado das palavras, mas com aquelas explicações racionais. Essa palavra se escreve assim, aqui você coloca o acento, porque antes dessa vogal é assim que funciona, tudo com todas essas regras de português. Essa palavra significa tal coisa, para você saber mais a fundo, abra o dicionário Aurélio e estude. E se, ao invés de, para cada palavra, ou para cada termo específico, ele te contasse uma história do porquê aquela palavra é dita daquela forma, qual é a origem daquilo, você com certeza lembraria até mais do porquê uma palavra deve possuir um acento em tal lugar, do porquê que a ordem gramatical das coisas devem funcionar da maneira com que funcionam. Por exemplo, a palavra à toa. Se o seu professor tivesse te contado que o significado da palavra à toa viesse, por exemplo, das embarcações do século XVII em Portugal, que tinham uma corda chamada toa, que servia para puxar e rebocar barcos, canoas, que às vezes ficavam encalhadas ou, enfim, que tinham que ser levadas para outros lugares. Os barcos que estavam sendo levados a outros lugares, essas canoas, embarcações pequenas, por barcos maiores, com essa corda chamada toa, ficavam à deriva. Nada acontecia com eles. Eles ficavam à toa. Por isso, a expressão à toa nos dias de hoje. Está vendo só como, para cada uma das coisas, existe, na verdade, uma história por trás a ser contada? E os seres humanos adoram histórias. Eu poderia até enfatizar um pouco mais e dramatizar um pouco mais a história do modo que eu acabei de te contar sobre o significado dessa palavra. E quanto mais uma história é contada, quanto mais o teor de uma história é colocado em alguma coisa, mais atenção as pessoas dão. Você consegue ver isso nos olhos delas. Por isso que você quer contar uma história do porquê
você encontrou. Talvez aqui a pessoa esteja até cética, mas você vai tirar o ceticismo dela aos poucos. E uma história não faz só com que você demonstre para uma pessoa pontos de conexão ou por que você chegou àquela solução, como também, de certo modo, acaba a ensinando alguma coisa. Então, querendo ou não, conscientemente, ela estará percebendo aprender alguma coisa. Por mais que esse não seja um passo voltado para o aprendizado aqui, o conteúdo ainda que você vai entregar para ela, prático, ela já vai sentir que está aprendendo alguma coisa só com a sua história. Então, isso é muito, muito importante. Ok? É verdade mesmo essa daí, doutor? É. Agora, com certeza, você vai lembrar dessa palavra para sempre, né? Pois é. Quem deu o nome para ela foi o William? O William Tripod. É outra história, pessoal. Depois, quer dizer, nem pesquisem. Vamos lá. 7º passo. Primeiro exemplo. Depois de lançar o meu primeiro produto digital, eu percebi que as profissões tradicionais estão longe de ter o potencial de lucro que é possível se ter na internet. Por quê? Blá, 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 blá. Eu começo a contar uma história por trás. Primeiro exemplo, meu mesmo, produto do Thiago Finch. Depois de lançar o meu primeiro produto digital, eu percebi que as profissões tradicionais estão longe de ter o potencial de lucro que é possível se ter na internet. Eu vim de uma família simples no interior de Minas Gerais e hoje viajo o mundo me hospedando nos melhores hotéis, tendo uma vida digna de Hollywood, ok? Eu começo a contar um pouco da minha história. Tudo isso graças aos resultados que eu consegui online. 8º passo, tudo pode piorar. Aqui nós temos algo interessante a se fazer. Nós já enfatizamos o problema lá no início e agora nós vamos enfatizar o problema de uma outra maneira, dentro da minha própria história, dentro da sua história, ok? O que você vai fazer agora é de criar nada mais, nada menos do que pontos de conexão. Isso é muito interessante. Uma história por si só, bem contada, faz inúmeras coisas que nem estão descritas nesse ponto de conte uma história, ok? Ela faz muito mais do que só contar uma história. Aqui, ao mesmo tempo, você cria conexão, você ensina. E criar conexão nada mais é do que você mostrar para uma pessoa que ela possivelmente tem os mesmos problemas que você tinha, ok? Por exemplo, começando no mundo online, muitas pessoas sempre são rodeadas de ceticismo alheio. Então, eu mesmo contando a minha história, como um exemplo, poderia dizer, eu estava rodeado de amigos que me diziam que eu não conseguiria o que eu consegui hoje. Todos eles me puxavam para baixo. Ou, um exemplo para produto de emagrecimento, eu sempre tinha pessoas que olhavam para mim com aquele olhar de, nossa, é óbvio que ela não vai caber nesse vestido. É óbvio que ela não é tão bonita assim quanto parece. Olha essa gordurinha sobrando. Então, assim, coisas que você pode ter na sua história e que outras pessoas que passaram pelo mesmo problema também possuem. Você não vai querer contar uma coisa que possa ter só acontecido com você. Procure encontrar pontos de conexão na sua história. Ok? É isso que vai fazer diferença aqui também, neste ponto do tudo pode piorar. Vamos lá, o que eu estou querendo dizer aqui? Primeiro exemplo. Honestamente, eu estava no ponto mais baixo da minha vida. Assim, eu achava. Porém, isso me trouxe até onde eu estou hoje. Sucesso atual. Ok? Isso aqui é algo que eu aposto que você também quer ter. Ainda, algo precisou acontecer comigo. Algo vergonhoso e profundo para realmente me fazer tomar uma atitude e sair de antes do sucesso para depois do sucesso. Ok? Tudo pode piorar ainda mais. Piorou pouco. Lembre-se, em cada um dos pontos, você terá a sua própria história, o seu próprio conteúdo, não fugindo da temática principal, do objetivo principal do passo, daquele contexto. Ou seja, você pode ter mais slides ou menos slides. Mais palavras, melhor dizendo, ou menos palavras. Isso vai de cada produto. Perfeito? Primeiro exemplo, produto de emagrecimento. Eu e as meninas resolvemos fazer uma coisa maluca. Insira uma coisa maluca aqui, ok? E então, eu fiz. Eu realmente roubei alguns biscoitos da loja, escondendo eles dentro da minha jaqueta extra grande, por causa da minha barriga. Eu me senti fora do controle, como se eu estivesse cavando a minha própria cova com uma colher. Tudo pode piorar ainda mais. O grande basta. É importante eu parar por aqui para te falar de algo também muito importante sobre esses últimos 3 passos, desde o ponto aqui de conte uma história por trás. A partir dessa sessão, até nos próximos passos, tudo está conectado com uma história por trás, ok? Essa parte de você enfatizar o problema, essa parte do grande basta, tudo tecnicamente faz parte do contando uma história por trás. Então, essa parte onde você vai contar essa história, como eu já te expliquei, sobre a importância e tudo mais, é praticamente
a maior parte do seu vídeo de vendas, ok? É onde ali, se nós pegarmos tudo que você vai estar dizendo, tem um tamanho maior, perfeito? Então, o que você vai querer também fazer, tá? Um detalhe muito importante, eu vou pegar até um outro exemplo para você aqui, dessa sessão de contando uma história, é de sempre fazer o máximo para fazer com que as pessoas sintam, com quase todos os sentidos, tato, olfato, paladar, o que você sentiu dentro da sua história, o que você passou, ok? Então, no início da sua história, é muito bom você começar enfatizando a coisa como era uma tarde de domingo. Eu me lembro que ela estava frio como uma noite na Antártica, não sei. Eu vou te dar um exemplo aqui um pouco maior, tá? Foi numa tarde de domingo, após meu marido me chamar para ir à praia, produto de emagrecimento, que o meu mundo caiu. Eu coloquei o meu biquíni na frente do espelho e consegui observar quantas dobras a mais eu tinha adquirido. Aqui eu já estou quase mesclando para o passo 8 também, ok? E esse exemplo aqui, ele também está inserido para você dentro do material complementar que você possui. Ok, aquele mesmo biquíni, há meses atrás, me deixava tão bonita. Naquele momento, eu perdi todo o ânimo. Eu queria colocar logo a minha roupa e inventar uma desculpa para não irmos mais à praia. Para não ser um estraga-prazeres, eu decidi manter o plano, mas inventaria alguma desculpa para não ter que entrar no mar naquele dia. Como se já não bastasse, o meu filho Kaique, de 12 anos, ao me ouvir recusar o convite do meu marido para entrarmos na água, disse: "A mamãe está com vergonha, porque ela engordou de novo." Ok? Então, eu só voltei aqui para poder enfatizar um pouco mais com você da importância de você fazer o prospecto, o cliente, a pessoa que está te ouvindo, sentir quase a mesma dor que você está sentindo. O vento, praticamente, que aquele dia fazia a pessoa sentir ali na praia, a vergonha, tá? O frio na barriga. Tudo isso é muito importante para você criar conexão nesse momento crucial da história que você estará contando. Então, voltando para o nosso 10º passo aqui, o grande basta, vamos ao primeiro exemplo. O grande basta é quase que a declaração de independência. Eu não quero ser mais essa pessoa. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais ter esse problema. Basta. Eu quero ser independente. Eu não quero mais ter um chefe. Eu cansei de sofrer. Então, é importante que você tenha esse certificado de ter contado bem a sua história, para que você justifique chegar aqui nesse 10º passo, logo no ponto de exaustão. É agora que essa pessoa, o ouvinte tem que estar pensando, é agora que ele tem que falar, basta, não dá mais, ele já sofreu demais, muita coisa ruim aconteceu. A coisa piorou e piorou mais ainda, nos últimos 2 passos, como você viu. Então, você tem que ser enfático, tá? Saber muito bem contar uma história, esses últimos 2 passos. Primeiro exemplo, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu nunca mais vou me sentir dessa forma novamente. E eu vou solucionar este problema ou vou morrer tentando, ok? Problema pode ser até mesmo uma coisa que você vai preencher aqui. Eu vou emagrecer, eu vou ser independente, eu vou conseguir fazer isso funcionar ou vou morrer tentando. Perfeito? Próximo passo, o treino silencioso do samurai. Essa parte é bem interessante. Se você observar, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos aqui do que os grandes filmes que você já assistiu, está cansado de assistir, fazem. Talvez você já tenha percebido isso ou não. Nesse momento, nós somos o herói. Sabe aquele herói do Karate Kid que em determinado momento começa a treinar para o grande final porque ele está cansado de apanhar? É isso que a gente vai fazer. O treino silencioso do samurai. Aquele treino dos bastidores. Aquilo que você faz quando ninguém está olhando, para que você tenha a sua ascensão, a sua grande vitória, o seu troféu, ok? Eu prometi que iria ser a primeira pessoa na minha família a deixar de viver na periferia da cidade e mudar para o centro e estudar. Fill the blank. Preencha o tópico. E estudar como ganhar dinheiro na internet. E estudar, não sei. Preencha aí de acordo com o seu produto, modifique a frase. Mas nunca nunca mude o ponto principal. E estar perto dos melhores. E eu acabei reformulando um método, passo a passo, que ensina exatamente o que eu fiz para atingir o sucesso massivo em... Preencha de novo o tópico. 12º passo, a descoberta nada óbvia. É aqui um dos primeiros pontos dentro da história. Nós ainda, na verdade, estamos dentro do 7º passo, tá? Nós ainda estamos dentro da história. Você está contando a sua história. O que você estava fazendo? Legal? É aqui que você vai mostrar para a pessoa e pela primeira vez ela vai começar a sentir que está aprendendo alguma coisa de fato. Por mais que ela esteja até se sentindo entediada, ok, nossa, legal, eu já passei por isso, mas cadê o conteúdo? Eu quero saber o que você fez. Aqui ela começa a ter um pouco do vislumbre, a resposta para isso. Só que ainda dentro da história, você não está ensinando diretamente para ela. E por que ela aprende isso? A ideia aqui da descoberta nada óbvia
é de você começar a mostrar, através da sua história, que o percurso que você passou para chegar naquela solução, apesar de óbvio na cabeça das pessoas, como, por exemplo, um produto de emagrecimento, talvez as pessoas estejam imaginando que é óbvio que você encontrou uma academia e você começou a fazer, a malhar todo dia. É óbvio que você encontrou uma dieta e você simplesmente seguiu essa dieta. Eu estou cansado de ver dietas por aí na internet. Até então, não estou vendo que eu vou conseguir aprender. Então, você surpreende a pessoa com uma descoberta que você fez nada óbvia ao que ela está pensando. Como? Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. A triste verdade é que eles estão mentindo para você por anos a fio, quando tratamos de preencher aqui o objetivo. Tratamos de emagrecer, tratamos de perder peso, tratamos de ganhar dinheiro na internet, tratamos de parar de fumar, tratamos de como economizar dinheiro, como cortar custos em casa, várias coisas, vários produtos. Tratamos de conseguir conquistar uma pessoa, produtos de relacionamento. Aqui nesse 12º passo, você conseguiu chamar um pouco mais da atenção da pessoa sobre algo que talvez ela não tenha visto, algo que você encontrou na sua jornada, ok? Você simplesmente passa para ela um breve exemplo de que ela talvez possa não ter tentado tudo o que você já tentou. Ou, se ela já tentou tudo, de certo modo ela está sendo enganada pelo sistema ou por algum grande inimigo em comum, que ela já lá no fundo sabe que existe. Algo que talvez não seja culpa dela, mas que está sempre fazendo com que ela não consiga chegar no objetivo final. Próximo exemplo, antes de avançarmos para o próximo passo. O verdadeiro problema é que você ouviu essa mentira demais por anos e anos, e este mito está evitando que você atinja o objetivo. Próximo exemplo aqui, de bônus para você. Isso pode te surpreender, ou até te deixar nervoso, mas eles têm mentido para você por anos, mesmo sem saber. E essas mentiras não têm deixado você atingir o sucesso que você procura em fill the blank. Na verdade, aqui nós não estamos contando ainda a história, tá? O percurso que você acabou encontrando. Só estamos abrindo um loop para isso, dizendo para a pessoa que há algo a mais que ela não tenha visto ainda. O último exemplo aqui para finalizar. A impactante verdade é que você vem ouvindo mentiras sobre o objetivo, você completa, por um longo tempo. E essas mentiras e mito têm destruído suas chances de obter o sucesso que você merece e deseja ter. Já na década de 40, cientistas haviam provado que uma pessoa comum pode fill the blank. Você preenche. Você pesquisa por fatos científicos que vão contra o senso comum. Okay? Existem inúmeras maneiras de você fazer isso. Então, agora nós vamos aqui para o nosso próximo passo, 13º. O loop da grande mentira. Parte do que nós fizemos agora, nesse 12º passo, nós vamos fazer aqui. Abrir o loop da grande mentira para algo nada óbvio. Legal? Primeiro exemplo. Sabe de uma coisa? Isso não é nem de longe de verdade. Se você é uma das milhões de pessoas que foram e são vítimas dessa mentira, então você precisa decidir agora e aceitar a verdade. Porque se você não fizer isso, você irá continuar obtendo resultados negativos. Efeito sanfona. Aquele grande efeito de pessoas que acabam sempre emagrecendo, engordando, emagrecendo e engordando. Você sempre terá resultados negativos, por exemplo, com produtos de ganhar dinheiro online, com os falsos gurus que tentam te vender cursos e mais cursos sobre como eles estão ganhando dinheiro na internet, ok? Então, resultados negativos, inimigos em comum. Você sempre será uma grande vítima das faculdades de medicina. Você sempre será, enfim. As possibilidades aqui são imensas. Continuando, escute, isto não é o que eu quero para você. Eu sei que não é o que você deseja para si próprio. Muita gente acha, mentira, para atingir o objetivo, e talvez você seja uma dessas pessoas, assim como eu também era. Eu também acreditei nisso. Entretanto, então observa aqui, sempre entre esses parênteses ou colchetes, você vai colocar a sua história. Perfeito? Então você está meio que massageando aqui um pouco do fracasso que a pessoa teve, como algo que não foi culpa dela. Legal? Porque havia um grande vilão por trás, do qual ela já reconhecia, ou talvez não tinha consciência completa da existência dele. Perfeito? E isso prende muito a atenção das pessoas. Porque agora você está dizendo quase que diretamente para ela, e você vai dizer de forma direta ainda, que, ok, não foi sua culpa. Não foi sua culpa. Tentou emagrecer? Não conseguiu? Não foi sua culpa. Tentou ganhar dinheiro na internet? Não conseguiu? Não foi sua culpa. Você não é burro. Ok? Você simplesmente foi enganado. Próximo passo. É o que eu acabei de dizer. 14º passo. Não é você quem é burro. Primeiro exemplo.
E agora que você sabe das verdadeiras razões do porquê o seu problema, não é culpa sua. Você precisa parar de se culpar. Combinado? Vamos substituir essa culpa pela responsabilidade que você tem de agora em diante de blá, 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 blá. Existem outros exemplos também no material que você já tem aí na grande planilha que já vai te ajudar a construir você mesmo a sua própria carta de vendas. 15º passo. Esse sempre foi o problema. Primeiro exemplo. O que a gente quer dizer com esse 15º passo? Se você realmente quiser culpar algo pelo problema, então faça isso. Culpe o vilão. Culpe as academias. Culpe os nutricionistas, que nunca te disseram isso, ok? Culpe os grandes gurus online. Culpe as faculdades. Culpe as empresas farmacêuticas, que estão loucas para poder te vender mais remédios. Culpe os grandes, enfim, as grandes clínicas. Você sempre vai ter um inimigo em comum, tá? Afinal, você tem sido bombardeado por anos por mentiras divulgadas por esses irresponsáveis. Vilão. Depende da sua boa vontade para ganhar dinheiro. Então, esse é um exemplo também aqui que eu acabei seguindo para o produto de ganhar dinheiro. Todas as informações erradas espalhadas pelo vilão são suficientes para confundir a pessoa mais inteligente do mundo. E elas também me confundiram por anos. Um estudo feito sobre o vilão revelou que... Fatos sobre o vilão. Um estudo feito sobre produto de relacionamento. As mentes femininas revelou que elas não conseguem dizer não quando você diz tal coisa, ok? Então, tem inúmeras coisas que você pode preencher aqui de acordo com o seu produto. Próximo passo, 16º passo. Esse aqui é que sempre foi o problema. Exemplo. Se você realmente sente a vontade de culpar algo, não culpe a si mesmo. Coloque toda a culpa no vilão. Pense o seguinte, por décadas você tem ouvido mentiras do vilão e falsas alegações para te enganar. E esses caras estão contando com seu sofrimento e confusão para lucrar. Esses são espertalhões. Um estudo feito sobre o vilão revelou que, fatos sobre o vilão, as mentiras que o vilão conta são tão boas, tão persuasivas, que eles enganam até os mais inteligentes, incluindo eu mesmo, pois eu me enganei com elas por anos. Até agora nós não fizemos o que dissemos que íamos fazer, que é de mostrar o caminho nada óbvio. Como que nós chegamos, tecnicamente, quais são os passos que nós tomamos práticos para descobrir um caminho novo. Nós até então só abrimos um loop. De certo modo, não há diferença disso até então na cabeça da pessoa. Ela está tão presa ao alívio da culpa que ela não sente mais por ser uma pessoa que não conseguiu chegar àquele objetivo final, caso já tenha tentado, que, de certo modo, ela inconscientemente está sentindo estar aprendendo alguma coisa. E já já nós vamos mostrar também o caminho de forma prática, nada óbvio, pelo qual você passou para chegar à solução daquele problema. 17º passo, a verdade. Exemplo, a verdade pode te chocar. Você precisa, verdade, e nunca mentira. Então, o que você fala? Você precisa saber de fato como emagrecer, como perder peso, e nunca mais ouvir o que os donos de academia querem que você faça. Faz com que resultados da mentira. Então, vai ficar um pouco mais claro. Você precisa da verdade e nunca, mentira, por exemplo, como eu acabei de dizer, ouvir o que os donos da academia têm te dizer. Porque você está cansada de saber que, ao ir na academia e fazer tal coisa, você acaba obtendo aqui os resultados que essa mentira está sempre proporcionando para você. Tá certo? Então, você precisa parar de ouvir os coachings de emagrecimento. Você precisa parar de ouvir o que as clínicas de estética querem que você faça para você se tornar uma pessoa bonita, gastando cada vez mais. Enquanto existe aqui uma solução um pouco mais demorada, mas ao mesmo tempo tão eficaz quanto para você acabar resolvendo o seu problema. Para fazer com que você... Aí você completa com resultados da mentira. Essa mentira faz com que você tenha esses resultados. É isso que você quer parar de ter, ok? Próximo passo, 18º passo, looping para a solução. Primeiro exemplo, agora que você sabe do problema, que o seu objetivo, né, você coloca o seu objetivo, tem sido escondido de você por anos devido a estes mitos. Vamos começar direto com as números, tá? Eu tenho, por exemplo, 10 dicas. Primeiro exemplo, agora que você sabe do problema, que o seu objetivo, o que a pessoa espera, ok? Tem sido escondido de você por anos devido a estes mitos. Vamos começar direto com as 10 dicas que eu tenho para você hoje. 3 dicas que eu tenho para você
hoje. 2 dicas que eu tenho para você hoje. Essas dicas já estão diretamente ligadas a um passo que você ainda vai conhecer até o final, antes do final dos 42, que tem a ver com a dica ouro que você vai entregar para a pessoa, perfeito? Então, você já tem que ter em mente aqui que existe um passo lá na frente, onde nós entregaremos para a pessoa algo um pouco mais prático e direto, que vai fazer com que ela definitivamente, no mínimo, se acabar até mesmo não comprando o seu produto, quando você oferecer o seu produto, sinta que aprendeu alguma coisa, ok? Por mais que ela não compre, ela vai sair satisfeita do seu vídeo. Então, já tem que ter em mente que há uma ligação do número de dicas que você vai dar aqui com o que você vai falar lá na frente. Então, mantenha esse sincronismo. Estas são as exatas mesmas dicas e táticas que milhares de outras pessoas que atingiram o objetivo usaram para obter sucesso massivo. Sucesso esse que você também merece e deseja. E de longe, a minha dica mais importante é a dica primária sobre a sua proposta única. Lembra da proposta única que nós criamos? A dica mais importante é como que você vai conseguir emagrecer X quilos em 30 dias com uma dieta que vai te permitir comer só aquilo que você gosta. Perfeito? Aqui você vai colocar a sua proposta única. Mas, Finch, você está dizendo que nesse 18º passo, onde eu vou abrir o loop para a solução, eu vou falar sobre... eu vou criar algumas dicas ouro e, além do mais, eu ainda vou prometer que vou mostrar para a pessoa, que vou dar a dica para ela mais importante, que é exatamente o produto que ela está comprando. Pô, aí eu vou entregar o ouro definitivamente para a pessoa. Calma. Não se antecipe. Você não vai entregar de forma completa o conteúdo aqui. E aí que mora o grande segredo. Nós ainda vamos chegar nessa parte. Por quê? Porque o 18º passo trata-se sobre abrir o loop para a solução. Nós estamos abrindo loops. Isso é extremamente importante em um vídeo de vendas, ok? Para fecharmos depois. Então, o que a pessoa tem em seguida já é algo diferente. A dica placebo de ouro. Isso aqui também é bem legal, tá? Essa é uma dica do que a pessoa vai evitar, aproveitar e fazer. Entenda só os exemplos. Primeiro exemplo. Primeiro, você com certeza precisa saber sobre vaga descrição do que evitar. Primeiro, você precisa saber que os donos de academia, blá, 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 você preenche. Que você tem que evitar se você quiser o objetivo. E isso vai surpreender você. Ao invés disso, aqui está o que você deve fazer. Alternativa relacionada ao que deve ser evitado. Por mais que você já tenha, por exemplo, o meu produto de emagrecimento que eu já usei de exemplo com você aqui, eu também estou criando com você durante essas aulas. Por mais que eu já tenha deixado óbvio para as pessoas que ele se trata sobre dieta cetogênica, é isso que eu quero mostrar para as pessoas, que a solução pela qual eu tive para conseguir emagrecer, aqui eu vou falar uma alternativa relacionada ao que deve ser evitado, mas não de uma forma tão óbvia. É simplesmente dizendo, ok, a alternativa relacionada ao que deve ser evitado é você utilizar dietas cetogênicas. Não, eu vou ser um pouco mais enfático, vou ser um pouco mais detalhista, um pouco mais misterioso nessa parte. Você deve tentar comer de 4 em 4 horas. Você deve tentar evitar esse tipo de comida. Você deve tentar comer mais carboidratos, sei lá, se for algo um pouco mais contraditório. Perfeito? Algo um pouco mais aprofundado dentro do seu método, para a pessoa começar a sentir que está aprendendo algo de fato, dentro do seu próprio método. Não se sinta acanhado com ensinar algo que, aparentemente, é o grande ouro, tá, do seu produto. Você vai entender que as pessoas, de todo modo, mesmo que você, inclusive, quase que de forma gratuita, estivesse entregando aqui todo o seu método pelo lado de fora, digamos assim, já no seu vídeo de vendas, ainda sim vão comprar o seu produto. Perfeito? 20º passo. A transcrição para o sonho realizado. Oferecer 2 escolhas, oferecer o caminho mais fácil, dizer tudo que você já fez, todo o trabalho que você teve e revelar o nome do produto. Aqui nós meio que estamos fazendo um pequeno spoiler, ainda de forma subliminar, abrindo um loop, porque não é aqui exatamente que você vai fazer a sua oferta. Você só está dizendo que criou algo, tem algo em mãos, perfeito? Como você já disse lá atrás, e tem algo pronto, para quem quiser conhecer um pouco disso depois. Perfeito? A transição para o sonho realizado. Primeiro exemplo. Ok, isso foi bastante informação e você talvez não tenha muita certeza de por onde começar. Isso não é problema. Isso significa que você tem 2 escolhas simples que você pode fazer agora mesmo. A primeira escolha, pegar toda essa informação que eu passei e tentar fazer algo por conta própria. E quem sabe, de repente você dá sorte e um dia, talvez, veja algum progresso mais vagaroso. E provavelmente você também vai cometer os diversos erros dolorosos que eu cometi. Mas sim,
você pode fazer isso se quiser. Ou você pode fazer a segunda escolha, a escolha mais inteligente, que a maioria das pessoas que estão prontas para o sucesso, com ou para o objetivo, fazem. Esse é disparado o mais rápido, seguro e inteligente caminho possível para se conquistar o objetivo sem resultados negativos, ok? Sem negativos também quer dizer sem passar por aqueles pontos negativos dos quais eu até te falei, né? Que as pessoas passam. O efeito sem dor na promessa, na proposta única que talvez você possa ter colocado. Os pontos que as pessoas sabem que não precisarão que precisariam de passar, né? Melhor dizendo, no seu produto, de dor, mas que graças ao seu produto, elas não vão precisar de passar. Então, esse produto, por exemplo, ensina dieta cetogênica. O que as pessoas não vão precisar de fazer é ir à academia, ok? Para poder emagrecer. Por que tentar fazer tudo isso sozinho, quando eu já fiz todo o trabalho para você? Eu passei anos e anos pesquisando e depois de todo esse esforço, finalmente consegui criar essa fórmula para você conseguir o objetivo X, ok? Da maneira mais rápida possível. E esse é um sistema que eu testei com milhares de homens e mulheres ao longo dos anos. E agora, ele é um sistema que praticamente funciona toda vez. O meu sistema se chama Preencha a Lacuna. Ok, eu quero que você, até esse ponto, entenda que, por mais que as coisas não estejam fazendo sentido, e elas não estão no sentido prático aqui da leitura que eu fiz para você, unificando todos os pontos, é óbvio que quando você estiver criando a sua carta, combinando tudo, você vai ter uma carta de vendas que possua conexão entre cada um dos pontos, perfeito? E as coisas vão ficando um pouco mais claras para você. O importante é você manter o objetivo claro, descrito dentro de cada um dos pontos. Mesmo que você escreva palavra por palavra do zero, você tem que manter o objetivo, aquele gatilho mental do ponto em si, do qual você está escrevendo, perfeito? Eu vou dividir essa aula aqui em duas partes. Eu volto logo na próxima aula com o passo 21 ao passo 42. Perfeito? Até a próxima aula.